Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia, lá do IG Berço Literário, faço parte do time de parceiros da editora do ano de 2022 e estou aqui a convite da Trama para trazer 5 motivos para vocês lerem Flores da Morte. Antes de qualquer coisa, deixa eu situar vocês sobre o que é Flores da Morte. Aqui a gente vai conhecer a Heather. Ela é uma ex-jornalista que nunca teve um bom relacionamento com a mãe dela. A mãe dela acaba de falecer e ela decide que é o momento certo dela ir lá na casa da mãe dela, desfazer de todos os pertences e acabar com todo esse ciclo de vez. Ela precisa se desprender da mãe dela. E é chegando justamente na casa e mexendo em alguns pertences que ela encontra algumas cartas bem estranhas. Eram cartas revelando que a mãe dela não era bem exatamente o que ela imaginava. Talvez ela fosse um pouquinho pior. Isso mesmo. Mas o que é mais interessante é que, ao mesmo tempo que ela encontra essas cartas, um serial killer com o mesmo modus operandi do Lobo Vermelho, que é esse serial killer que a mãe dela trocava cartas, começa a atacar outras pessoas. E aí a nossa protagonista entra num limbo de tentar entender quem é a mãe dela e o que ela pode fazer para ajudar a identificar quem é esse novo serial killer que se espelha tanto no Lobo Vermelho. O primeiro motivo para vocês lerem Flores da Morte é que se trata de uma história com serial killer. Só que diferente de outras histórias, a gente passa a tentar entender se um serial killer ele já nasce com predisposição a ser um assassino em série ou se as condições de vida dele desde que ele nasce até o momento que ele começa a cometer esses assassinatos que fazem com que ele desenvolva esse perfil e se torne quem ele é. Eu fiquei encantada com a forma que a autora escreveu, porque em alguns momentos eu achava, a pessoa já nasce querendo ser um serial killer, com motivos dela lá na cabeça, psicológico, psíquicas. Mas, ao longo do livro, eu fico pensando assim, será? Será que não são as condições de vida que faz com que a pessoa se torne um assassino em série? E o jogo que a autora faz, né, vindo entre passado e presente, faz com que a gente fique oscilando na nossa opinião. O segundo motivo que eu trago é a escrita da Jamie Williams, porque, como eu já disse para vocês, a história se passa entre passado e presente, passado por meio das cartas, né, onde a nossa protagonista vai entendendo um pouco do passado da mãe dela, e no presente, onde a gente vai acompanhar todas as dores que essa protagonista está passando, todo o ressentimento, e fazendo com que ela tenha uma outra visão da mãe dela. Além disso, a gente vai acompanhar esse novo serial killer cometendo novos ataques e vendo como que a nossa protagonista pode fazer para ajudar a encontrar quem é esse serial killer e se ele tem referência, né, ligação com o Lobo Vermelho que está preso há alguns anos. O terceiro motivo é para aquelas pessoas que simplesmente amam histórias onde envolvem tramas familiares. Como eu disse para vocês também, né, a nossa protagonista, ela nunca teve um bom relacionamento com a mãe dela e, de certa forma, ela se culpava, porque era a mãe dela. Mesmo não sendo a melhor mãe do mundo, ainda era a mãe dela. E ao longo do livro a gente vai entendendo que a protagonista, ela não deve se sentir mal por todo o sentimento que ela tem, porque realmente ela nunca esteve num ambiente familiar saudável. E aí a gente vê aquele jogo dela, será que era por isso que eu não me sentia bem? Será que era por isso que eu não me sentia confortável com a minha mãe? Será que era por isso que ela não me tratava bem? E aí vai nesse jogo da gente entender o porquê que ela não vivia em um ambiente familiar saudável e porquê todos esses sentimentos que ela nutre há tantos anos da mãe dela. O quarto motivo é para aquelas pessoas que amam histórias com cenas gráficas pesadas. Confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho assustada. Eu sou um pouco medrosa, vamos dizer assim, né? Mas eu fiquei um pouco assustada porque é bem detalhado e dá uma impressão de que aquilo tá acontecendo na sua frente. Então, pra quem tem um pouquinho de gatilho com cenas mais pesadas, eu recomendo pegar um pouco mais leve e talvez não fazer a leitura à noite. Mas pra quem gosta, é um prato cheio, nossa, é fantástico. O final, principalmente. O final é assim, um monte de coisa
coisa acontecendo e você não sabe o que está por vir. Eu confesso que eu fiquei com muito medo das cenas e eu já esperava coisas muito ruins irem acontecendo até o fechar da história. E o quinto motivo é que simplesmente esse é o primeiro livro da autora e ela acertou em cheio, gente. Ela entrega uma história, mesmo que sendo densa, ela te prende, porque você fica curioso para saber o que está por vir. E também por ser o primeiro livro da Trama Box. A Trama investiu em Flores da Morte e acertou em cheio, gente. Não tinha como ter escolhido uma história que instigasse tanto, que prendesse tanto, pra vir nesse clube de assinatura. Foi uma experiência que eu gostei muito. Agora eu fiquei curiosa para ler outros livros da autora e também para ler os outros livros que estão vindo na Trama Box. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e também se interessado pela essa história por meio desses motivos que eu trouxe. Lembrando que o livro está disponível em todas as livrarias físicas do Brasil e também nas online. Então, se você tiver ficado com vontade de conhecer essa história, corre para comprar, porque eu não tenho dúvidas de que será uma experiência sensacional.